Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O banco poderia se valorizar aí mais de 300%, isso mesmo que vocês ouviram. Quer dizer que o investimento poderia se multiplicar por 3 vezes, o seu capital poderia se multiplicar em 3 vezes somente com valorização. Fora que, além disso, o banco pode pagar excelentes dividendos, principalmente projetando uma recuperação para os próximos anos. A gente sabe o que tem acontecido aqui com o Banco do Brasil no curto prazo, né? Crise no agronegócio, aumento da inadimplência, resultado segue pressionado por conta de altas provisões, tanto que o Banco do Brasil reduziu drasticamente o seu guidance, indo para ali um lucro na faixa de 22 a 26 bilhões. Mas e se eu te disser que, olhando para uma perspectiva de recuperação, o banco poderia estar muito barato e, para além disso, ele poderia te pagar aí excelentes proventos. Então já fique comigo até o final, que a gente já vai falar sobre todos esses pontos. E também, pessoal, uma provável privatização do Banco do Brasil. Quem diria, hein? Petrobras e Banco do Brasil poderia ser privatizado, se o governo Zema, claro, né, fosse aprovado. Também vamos falar aí deste ponto aqui com vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Por mais que o Itaú, né, venha tomando espaço bem expressivo na carteira, e eu pretendo continuar aumentando posição no Itaú, pessoal, porque eu acho que é um banco de muita qualidade, segue barato. Minha meta é, claro, fazer ele se aproximar muito do Banco do Brasil, ficando ali em 35 a 36% da carteira, enquanto as ações fiquem ali em 40 a 47 reais mais ou menos. Mas o Banco do Brasil é ainda que lidera, com a maior posição da carteira. E se as ações caírem para abaixo dos 21 a 22 reais, eu posso ali realizar alguns aportes na tentativa de aumentar a minha posição também, porque neste patamar de preço de 22, de 18 a 22 reais, eu acho aí que está bem descontado e com perspectivas inclusive de dar um excelente retorno ao acionista. Antes da gente tratar sobre potencial de valorização, perspectivas, né, dividendos, vamos entender aqui um pouco essa notícia, que eu sei que vocês devem estar curiosos, né? Zema diz que vai privatizar Petrobras e Banco do Brasil, plano implacável. Claro, se o presidente, né, se esse candidato aqui acabar sendo aprovado, ele é de extrema direita, pessoal. Então isso aqui pode ser bem recebido pelo mercado. E a gente sabe que o Banco do Brasil é uma estatal que acaba tendo aí uma intervenção governamental expressiva. Não diria diretamente no negócio, mas sim nas ações. Porque se o mercado interpretar de que um governo de extrema direita assuma o poder, o banco simplesmente poderia dobrar de preço, fazendo com que esse risco estatal acabasse saindo da empresa. Então o banco já poderia dobrar 100%. E se houvesse de fato uma onda de privatização, ele poderia negociar por múltiplos perto do Itaú, de pelo menos ali 1,5 a 1,7 vezes o valor patrimonial. Por quê? Porque esse desconto, né, estatal sairia do banco. Então perceba aí que se de fato, né, o Banco do Brasil e a Petrobras fossem privatizados, uma alta expressiva provavelmente iria acontecer. Mas isso aqui não é nada garantido, é pura especulação e a gente nem sabe se de fato o governo Zema será aprovado. Se ele fosse aprovado, isso sim aconteceria. O foco aqui não é ficar discutindo política, é apenas mostrar aqui os dados para vocês, tá bom? E a gente sabe que o Banco do Brasil no curto prazo está passando por uma dificuldade por conta do agro, aumento da inadimplência, redução do lucro líquido, aumento das provisões, porém o próprio Banco do Brasil no BBDI, que aconteceu ali no dia 23 de abril, hoje já estamos no dia 26, ele mira uma recuperação em W. Pablo, o que isso daqui significa? Recuperação em W? Como assim?
Pessoal, recuperação em W é uma alta no lucro, depois queda, alta de novo e depois queda. Então, o banco caiu a lucratividade, subiu, caiu de novo, para aí sim ele começar a se recuperar. Então, o banco já está prevendo aí mais uma queda de resultados no ano de 2026. Não necessariamente isso aqui pode acontecer no primeiro trimestre, pode acontecer no segundo, pode acontecer uma alta no lucro do primeiro tri, depois cair, depois subir de novo, depois cair para depois engatinhar uma alta mais consistente no lucro líquido. De qualquer forma, a probabilidade do Banco do Brasil cumprir com esse guidance acaba sendo bastante expressiva, porque se a gente projeta um lucro de 22 bilhões, né, para o ano de 2026, a gente está falando aí de um lucro na faixa de 5,5 bilhões por trimestre. Então, simplesmente, se o Banco do Brasil lucrasse no primeiro tri, sei lá, 7 bilhões, no outro tri ele poderia cair para 3,8, como aconteceu com algo muito parecido no ano de 2025. E aí, no próximo tri, ele poderia lucrar o quê? 4,5 e fechar ali, né, consequentemente, com 6 bilhões de lucro, batendo esse guidance. Perceba que eu estou sendo até mais conservador, ó. Tô projetando 21 bilhões de lucro. Então assim, pessoal, é muito provável que aconteça isso com o Banco do Brasil. Alta no lucro, queda de novo, alta de novo, para aí sim, de fato, ele engatar um ciclo mais consistente. Isso aqui acontece por conta do vencimento dos créditos problemáticos. O banco ele tem adotado uma política de crédito mais rígida, né? Por conta da alta da inadimplência no agronegócio. Então, essa política mais rígida começará a fazer efeito a partir de julho, com a nova contratação, né? Tanto da resolução 4966 e também ali, né, da MP 1314. Então a gente pode ver uma recuperação gradual do banco, mas já é um bom sinal, porque já simboliza que o banco parou de se deteriorar, digamos assim. Na verdade, o Banco do Brasil não chegou a ter uma deterioração de fato. O que aconteceu foi um momento pontual, por conta aí do aumento da inadimplência, o banco teve que provisionar valores maiores, mas ele continua sólido, dando uma boa receita e dando aí, né, uma boa rentabilidade. Será que as ações hoje estão baratas, Pablo? Será que vale a pena? Olha, se a gente olhar pela lógica do preço-lucro, o banco está barato, porque mesmo sendo o pior cenário possível para Banco do Brasil neste ano, a gente percebe que o preço sobre lucro está de 5,9 vezes, está muito descontado, né? Porque padrões para Banco do Brasil negociam de médias aí de 8 a 10 vezes o seu preço-lucro, então já teria um bom potencial de valorização nas ações do banco. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil também segue descontado é o próprio preço sobre valor patrimonial, que como eu falei para vocês, está bem descontado. No mercado de alta, o banco poderia simplesmente dobrar de preço. Se ele batesse ali seus 1,57 vezes o valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil poderiam subir 127% de retorno. Fora que esse VPA, valor por ação, que faz jus ao valor patrimonial, vai aumentando ao longo do tempo. Então, o Banco do Brasil reportando lucro, a tendência é que o patrimônio líquido do banco cresça. E se a gente jogar, quanto que o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce na média? Basta você pegar o patrimônio líquido atual do banco, que fica aqui, ó, de R$33, tecnicamente é R$59, né, antes do desdobramento, porque teve desdobramento das ações. Mas se você pega R$59 e você divide numa lupa de 10 anos por 26, então o banco cresceu o seu patrimônio líquido muito bom, tá? Ele cresceu em 126% o seu patrimônio. Colocando isso aqui, ó, em taxa composta, se colocar 126% de crescimento no patrimônio líquido do Banco do Brasil em 10 anos, ele cresceu 8,5% ao ano. Mesmo que você considere um crescimento aí natural para o banco de 6%, vamos supor que ele cresça o patrimônio nesse ano em 6%, linha com a inflação. Você poderia ter aí um patrimônio líquido de quase R$35, fazendo com que hoje o Banco do Brasil tivesse cotado por um preço sobre valor patrimonial, pegando a cotação atual do banco de 22,70, que tá barato ao meu ver, tá? Já tá bem barato. Você divide aqui por 35, ele estaria por 0,64 de PVP e colocando para 2027 poderia estar por 0,59. Então perceba que o banco está assim absurdamente descontado e com bom potencial de reprecificação. Tá bom, Pablo, mas e olhando para dividendo, será que o banco segue sendo uma oportunidade? Como assim se valorizar a 300%? Eu não entendi porque que você colocou isso no vídeo. Por quê, pessoal? Em determinados ciclos do Banco do Brasil, se você pega ele muito barato, ele pode até dar mais que 300%. Olha só nesse gráfico aqui, ó. 2004, quando o banco estava passando por um momento complicado, quem comprou conseguiu 1.500% de alta. No ano de 2016, quem comprou no fundo, que é uma crise muito parecida que ele estava passando atualmente, conseguiu triplicar o seu capital em pouco tempo. Ele deu 300% aí
em uma lupa de apenas 3 anos. Olha isso aqui, a ação mais do que dobrou de preço. Imagina se essa alta de novo acontece, obedecendo o padrão de Banco do Brasil. Hoje, ele cotado a R$22, ele poderia chegar a valer mais ou menos uns R$66. Não seria nada irreal se um novo ciclo de alta no Banco do Brasil acabasse acontecendo. E o próprio valor patrimonial acaba, né, por mostrar isso aqui pra gente, que em ciclos aí de mais valorização, o banco ele chega a ser cotado por múltiplos mais elevados para nós. Porém, para quem está mirando dividendos, olha, no curto prazo, você não vai ter aquele dividendo, maravilhoso, né? Aquele dividendo excelente, que vai fazer você aí ficar abismado. Não, pessoal, aquele dividendo razoável, mas tá bom. Para um banco que está passando por uma crise como agora, tá bom esse provento, porque, repara bem, a gente tem aqui, né, o banco cotado por 5,9 vezes lucro, então você pega 1 dividido por 6, arredondando, coloca um payout de 30%, o Banco do Brasil poderia pagar 5% de yield. E supondo que ele lucre 26 bilhões para este ano, já com uma recuperação a partir do segundo semestre, a gente poderia ter aí um yield no pior cenário, né, por conta do payout de 6%. Então, de 5% a 6%, o Banco do Brasil vai pagar esse ano. No pior, uns 4%, tá? Agora, quando a recuperação do lucro acontecer, você pode ver esse provento voltando para 8%, 9% ao ano, tanto por conta do aumento do lucro e também por conta da recuperação do payout, porque o Banco do Brasil, na normalidade, ele não fica com payout de 30%, ele paga de 35% a 40% de payout. Então, ver o banco ali voltando para uns 35%, 40%, já condiz mais com a realidade do Banco do Brasil. E se você está trabalhando ali, né, numa tese de recuperação da rentabilidade, você pode estar comprando o banco aí cotado hoje por um PL, no caso aqui colocando essa alta no resultado, de 4 vezes. Então, se você coloca aqui um payout de 35%, você poderia estar comprando o banco aí com yield projetado, no pior dos cenários, de mais de 8%. Perceba que não é uma má ideia. Imagina se o banco volta a ter 40% de payout. Olha que legal, você poderia estar recebendo aí, um dividendo na faixa de 10%. Então, para você que pensa para médio prazo, pode ser uma ação para se aposentar e também para que você tenha uma valorização expressiva. Porque se a gente coloca o retorno hoje embutido no preço da ação, 1 menos payout vezes o ROI, na faixa de 15%, que é a média de Banco do Brasil de longo prazo, você tem um crescimento no lucro de 10,5% ao ano na média. Aí você coloca, somado isso aqui a um dividendo de 8,5%, mais uma taxa de reinvestimento, o investidor pode ter 22% ao ano na sua média. Isso só com o crescimento e também os dividendos. Fora que a gente tem re-rating, né? Reprecificação das ações, que pode ainda amplificar mais esse potencial de rentabilidade nas ações do Banco do Brasil. Por isso que eu acho hoje um banco tanto de oportunidade / aposentadoria. Eu acho que para o investidor que está comprando agora, não pode estar mirando para esse ano. Ele tem que estar mirando lá para 2028, 2029, que aí sim você vai ver. Claro, você pode mirar para 2027 também, porque a gente já vai ter recuperação. Mas se você mirar para 2029, você vai ver um potencial aí, né, expressivo de alta, fora também um bom pagamento de proventos. Na verdade, eu achei até bom que essa crise aconteceu com o Banco do Brasil, porque com essa crise proporciona a gente comprar barato e aumentar o nosso retorno embutido. Se o banco tivesse lucrando muito, ele provavelmente já teria cotado nos R$40. E para o investidor que está acumulando agora, não vai conseguir montar uma boa posição, que é o meu caso. Eu estou acumulando ações do Banco do Brasil ainda. Então, se ele me proporcionar ficar neste preço por mais tempo, eu posso muito bem fazer novos aportes, aumentando minha posição gradativamente e aproveitando, né, tanto desse ciclo de recuperação, como também de bons proventos que esse banco pode pagar lá no futuro. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira e hoje, né, ele é a minha maior posição da carteira de ações do canal. Se eu pego aqui o Banco do Brasil mesmo na aba de posições, olha a rentabilidade que eu tô tendo com o Banco do Brasil. Eu tô conseguindo ter mais aqui, tá? Pegando a rentabilidade total que o banco tá me proporcionando de 100%. Se você pega aqui em posições, você consegue ver essa rentabilidade desde o início da carteira. O banco tem me proporcionado 113% de rentabilidade. Perceba que sim, ele dobrou de preço para mim, né? No caso aqui é como se tivesse dobrado de preço. Mas na realidade essa rentabilidade toda foi advindo dos bons proventos que o Banco do Brasil me proporcionou nesse período, tá? E lembrando aí que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!